O Verbo se fez carne. É encerramento dessa revista da Escola Dominical do segundo trimestre de 2025. Nós vamos entrar agora a próxima lição no terceiro trimestre de 2025. E hoje é encerramento. Lição 13. Renovação da esperança. Renovação da esperança, a última aula dessa revista, tá bom, pessoal? O Verbo se fez carne, se encerra hoje. Textual. E 8 dias depois, estava ali outra vez seu discípulo, dentro deles Tomé. Chegou Jesus, estando ele nas portas fechadas, e apareceu e apresentou entre eles e disse: paz seja convosco. João 20 e 26. Jesus se apresenta para o seu discípulo e fala: paz seja convosco. A ressurreição de Cristo apresenta um ápice da esperança cristã. Introdução. Chegamos a uma lição desse trimestre da palavra que define a esperança. A ressurreição de nosso Senhor simboliza o ponto culminante da esperança cristã. Por meio dela, conseguimos reforçar nossa fé em Cristo, promover alegria em vez de tristeza, afastar o medo e olhar a mensagem do Evangelho. Nessa lição, somos convidados a renovar nossa esperança. Por quê? O nome dessa revista é Renovação da Esperança. Porque Jesus morreu, os discípulos estavam todos trancados numa casa, no cenáculo, chorando. O que foi? Jesus morreu. E daí? Ele falou que ia ressuscitar e nada. Mas calma, gente. Ainda hoje é sábado. Morreu ontem, sexta. Hoje é sábado, é amanhã. Não, mas eu acho que ele não vai ressuscitar. Não, acho que ele errou nessa profecia. Domingo de manhã, Jesus Cristo ressuscita. Glória a Deus. Renovação da esperança é o nome dessa revista. Tá bom, pessoal? Seja bem-vindo, eu sou o pastor Josiel Saraiva. Nesse canal eu ministro aula de escola dominical, teologia e Bíblia Sagrada. Se inscreva nesse canal para você não perder as próximas aulas. Então os discípulos estavam tristes, aí Jesus pega e se apresenta: paz seja convosco. A esperança se renovou. A renovação da esperança. Pedro estava lá chorando. Tiago e João. Aí Jesus: ei, paz seja convosco. Eita, meu irmão, imagina. É como se fosse o teu filho. Tem mães que o filho já morreu. O sonho da mãe é rever esse filho novamente. Não é verdade? Então o sonho dos discípulos era ver o mestre novamente, pela última vez. Aí Pedro está chorando, ele abre o: Pai seja convosco. Imagina a cara de Pedro, Tiago e João, os discípulos, os 10, né? Porque Tomé faltou, Judas tinha se matado, né? Então era 10. Imagina uma cara da mãe, que o filho já morreu, se ela vê ressuscitado. Aquele impacto, né? Renovou a esperança dos discípulos. Os discípulos estavam sem esperança para nada. Terceiro dia, Jesus ressuscita de manhã, renova a esperança deles. Eita glória! Cristo morreu para perdoar, mas ele ressuscitou para justificar. É mais ou menos assim: a pessoa rouba um banco, o gerente vai lá e perdoa. E aí outro dia ele vai lá e chama para trabalhar no banco novamente. Então, perdão e justificação. O que é o perdão? É perdoar. O que é justificação? Trazer novamente para trabalhar, trazer para morar. Então, a cruz revela perdão. A ressurreição revela justificação. E Paulo diz nas Escrituras: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação.
Então, por que Jesus ressuscitou? E por que ele morreu na cruz? Morreu na cruz para perdoar os nossos pecados, mas não dá direito ao céu. A cruz dá direito ao perdão. Mas a ressurreição é a justificação, que é direito ao céu. Entendeu? Falar nisso, eu lembrei uma coisa muito interessante. Qual foi o animal do Antigo Testamento, que no Antigo Testamento não matava pessoas para sacrificar pelo perdão. Era animal, ovelha, cordeiro, né? Pomba, até pomba tinha. Cordeiro. Qual foi o animal do Antigo Testamento que depois de morto pelos pecados ressuscitou? Nenhum. Nenhum cordeiro ressuscitou depois de morto. O sacerdote matava, enfiava uma faca aqui, saiu o sangue, matava o cordeiro para perdoar os pecados do povo. E eu te pergunto, qual desses cordeiros que foi morto ressuscitou? Zero, nenhum. Agora, o Novo Testamento, o Cordeiro de Deus, que João fala em 1:29 de João, ele morre e ressuscita. Olha só, ele derramou sangue por nós para nos perdoar e ressuscita. Isso é extraordinário. No Antigo Testamento, matava o sangue do animal e ele não ressuscitava. Novo Testamento, sangue humano de Cristo com ressurreição. Glória a Deus. Daí nasce a esperança da renovação. O registro da aparição, Tomé não acreditou. Tomé falou, não é verdade, não é verdade. Não é possível que Jesus ressuscitou. E Pedro, é verdade, Tomé. Tiago e João, é verdade, Tomé. Não, não creio não, só creio vendo. Vamos lá pro cenáculo, quem sabe de madrugada ele volta a aparecer. Aí Jesus apareceu. Tomé, sou eu. Tá duvidando? É, mais ou menos, pode ser uma visão. Jesus, pega na minha mão aqui, rapaz, ó. Pega aqui, dá um abraço aqui, ó. É o Senhor mesmo, Jesus, é o mesmo cheiro. Eu tô pegando na mão. Eita, Tomé. Aí Jesus fala, bem-aventurados que não viram e creram. É mais bem-aventurados que não viram e creram. E você viu e não está crendo, entendeu? Por exemplo, eu creio em Jesus, nunca vi ele, mas eu creio. Tomé estava vendo e estava duvidando. Ô homem de pouca fé. Tomé duvidou, Pedro negou e Judas traiu. 3 discípulos com problema. Qual o pior? Um duvidou, o outro negou e o outro traiu. O pior foi o traidor, Judas. Que Pedro pediu perdão, Tomé pediu perdão, mas Judas não. Judas não pediu perdão, era soberbo. Está no inferno agora, Judas. Caim e Judas está no inferno. Saul e muitos outros. A aparição de Jesus, a esperança plena de alegria, o modo de lugar de esperança. Jesus se apresentou lá no cenáculo. Pedro, Tiago e João, meus discípulos, eu sou Cristo. Eu ressuscitei, prometi e ressuscitei. Renovaram a esperança. A tristeza deu lugar à alegria. Tem um versículo que diz assim, até a tristeza salta de alegria, né? Tá todo mundo triste. Aí ela salta de alegria. Porque Jesus ressuscitou. Já pensou? Sua mãe morre e depois ressuscita? Que alegria! Esperança e alegria. Esperança e alegria são algumas das virtudes cristãs relevantes. Esperança e alegria foi que renovado os discípulos. Os discípulos agora estão esperançosos, estão alegres pela ressurreição de Jesus Cristo. A aparição de Jesus, convicção fortalecida. Aí Pedro foi, agora eu vou pregar com mais fé, porque esse homem aí falou que ia morrer, no terceiro dia ia ressuscitar, e agora eu vou pregar com mais convicção. Aí Pedro começou a pregar. Jesus salva, cura, morreu, ressuscitou. Convicção, meu irmão, convicção.
Simplesmente os apóstolos, depois que viram Jesus ressuscitado, tiveram plena convicção do Evangelho. Até antes, Jesus morreu, ensinou boas coisas, fez milagre, mas morreu. O grande segredo, o grande mistério foi a ressurreição para os seus discípulos. A ressurreição de Jesus Cristo que se apresentou para os seus discípulos. As dúvidas dispararam. Eu tenho dúvida. Rapaz, era 10, né? Tomé não estava, Judas não estava, era 10. Dos 10, tinha alguém que estava confiante. Não sei quem. Eu acredito. Mas a maioria estava triste. Você crê que Jesus vai ressuscitar o terceiro dia? Sei não. Você? Não, vamos esperar, né? Talvez. E o outro? Não. Ele falou, ele cumpriu, ele vai cumprir. Embora tinha um pouco de dúvida, mas ele vai cumprir. Pedro, Tiago e João, sei não. Tô triste, principalmente Pedro, tô triste. Jesus não vai ressuscitar não. Aí no terceiro dia de manhã, glória a Deus. Pedro, sou eu. Fui morto, mas vivo estou para todo sempre. Aí Pedro pulou, Pedro deu cambalhota, Pedro saiu gritando. Pedro saiu em casa falando, mulher, Jesus ressuscitou. Que coisa linda. Fortalecimento da fé. A primeira coisa, fortaleceu a fé, aumentou a fé, porque a Bíblia diz, a fé vem do ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Na hora que Pedro viu Jesus ressuscitado, aumentou a sua fé. Fortalecimento da esperança, aumentou a esperança. Tudo que esse homem fala é verdadeiro, porque ele falou que ia ressuscitar, eu nunca vi morto ressuscitar, então tudo que ele fala é verdadeiro, porque ele ressuscitou. Conclusão. Durante esse trimestre, exploraremos ensinamento valioso que nos ajuda a entender melhor a divindade de Jesus. O nosso Senhor é eterno. É diferente do Pai, mas igual a Ele. É Deus quem deu a sua existência, o Criador de tudo, por conseguinte, fonte da salvação espiritual. Esse foi um dos propósitos do evangelista, dirigiu-se ao Evangelho para possais crer no Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, e crer de que tenhais vida em seu nome. João 20 e 31. É aqui, ó. Tá bom, pessoal? Então essa é a aula 13, é encerramento desse trimestre. A próxima lição é a próxima aula do terceiro trimestre de 2024, 2025, tá bom? O trimestre tem 4 trimestres. Primeiro, 3 meses, segundo, mais 3, depois mais 3, mais 3. Vai vir 2 revistas para terminar esse ano ainda. Esse é o encerramento dessa matéria, tá bom? Pessoal, se você quer fazer curso de teologia, comprar, olha aqui, câmeras, mostra aqui, ó. Olha aí, pessoal. Você que quer fazer curso de teologia, tem aqui, ó. Curso de teologia, ó. Os livros de teologia com diploma, credencial. Aqui vai ter a formatura sábado, hoje é quinta. Vai ter a formatura sábado, 17 de maio agora, quinta-feira. Hoje vai ser sábado. Tem um anel. Se você quer o anel de teologia, ó. Pastor, quero o meu anel. Pastor, quero fazer a minha formatura de teologia presencial. É em São Paulo. Pastor, quero comprar esses livros de teologia. Então tá aqui, ó. Tem livro pronto entrega? Tem, ó. Pronto entrega esses livros aí, ó. Tá bom, pessoal? Quem quiser os livros, me chama no WhatsApp.